Fala, cartoleiro inteligente, tranquilo? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo, dicas sobre o Cartola, dicas para você mitar aí no Cartola. E no vídeo de hoje eu vou te passar 3 dicas para você estar sempre se dando bem aí no Cartola, sempre mitando e estando sempre à frente dos seus concorrentes aí na liga que você participa, beleza? Então vamos lá, a primeira dica, a dica número 1, que você deve sempre se ligar é olho nos confrontos. Então a primeira coisa que você deve fazer antes de começar a montar o seu time é dar uma olhada nos confrontos. Você vem aqui, clica na tabela de jogos que está disponível aí para você, tanto no Cartola quanto você pode ver também no site do Globo Esporte. Então você dá uma olhada nos 10 confrontos da rodada. Então vamos supor, primeiro confronto, Fluminense e Cruzeiro no Maracanã, né? Fluminense vai jogar em casa, Cruzeiro fora de casa. Aí você analisa se esse confronto vale a pena ter jogadores de um dos dois times escalado, né? Por exemplo, segundo confronto, Galo e Flamengo. O Galo vai jogar em casa no Independência contra o Flamengo. Você analisa, será que vale a pena ter jogadores de um desses times no Cartola? Então, a primeira dica é sempre essa. Você, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que você deve fazer é analisar os confrontos. Então, essa é a primeira dica. A dica número 2 é você estudar os times. Como seria estudar os times? Você pode vir aqui clicar nessa opção aqui, ó, Veja Mais no GE. Quando você clica aqui, você vai ser levado para o site do Globoesporte.com, a parte do Brasileirão, a parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Aqui você pode analisar tanto os confrontos da rodada, quanto os confrontos anteriores. Isso é muito importante para você saber como que um time costuma ir, tanto em casa quanto fora de casa. Por exemplo, vamos pegar um time aqui, o Internacional. Vamos ver como que tem sido o histórico do Internacional desde a primeira rodada. Ele perdeu fora de casa o primeiro jogo, tá? O segundo jogo ele ganhou em casa do Flamengo, um jogo difícil, ele ganhou em casa. O terceiro jogo ele perdeu novamente fora de casa, um jogo difícil, mas perdeu fora de casa. O quarto jogo foi um jogo difícil também, só que em casa, e ele ganhou. Ou seja, qual a conclusão que nessas 4 rodadas você pode tirar do Internacional? Ele é um time que jogando em casa é sensacional, costuma ganhar os seus jogos em casa. E os confrontos fora de casa, ele costuma ir muito mal. Ou seja, o Internacional é um time que jogando em casa você pode apostar nele, jogando fora de casa não é bem assim, é meio perigoso. Então nessa rodada, por exemplo, Inter e CSA. O Inter vai jogar em casa contra um time razoavelmente fraco, né? Que provavelmente vai brigar para não cair. Ou seja, esse é um confronto que você pode escolher jogadores do Internacional que o Inter vai bem. Então essa é a dica número 2. Estude os times. Você pode chegar aqui também, passa o mouse nessa aba aqui e dá uma estudada legal nos times, né, nas notícias dos times. Porque aqui você pode captar notícias, por exemplo, que não vai aparecer no Cartola, como por exemplo de jogadores poupados. O Atlético Paranaense hoje, numa quinta-feira, vai jogar pela Copa do Brasil e muito provavelmente deve poupar jogadores no domingo, na rodada de domingo do Campeonato Brasileiro. Ou seja, às vezes isso não aparece no Cartola. Então, acompanhando aqui os times, estudando os times, você vai pescando uma informação ou outra e evitar de escalar jogadores de certos times. Por exemplo, eu tinha escalado jogador do Atlético Paranaense e eu vi que ele vai jogar hoje pela Copa do Brasil e provavelmente vai poupar jogadores no final de semana. Ou seja, eu já vou tirar esses jogadores do Atlético Paranaense, que a probabilidade deles não entrarem em campo e eu deixar de pontuar é grande. Então essa é a dica número 2. A dica número 3, aí sim você deve partir para a escolha dos jogadores. Depois de você decidir, com base nos estudos, os confrontos que você vai decidir por usar na rodada,
aí sim você parte para os jogadores. Por exemplo, nessa rodada eu escolhi que a maioria dos meus jogadores vão vir do Internacional por pegar o CSA, que é um confronto muito fácil para o Internacional. Então, partindo dessa premissa, eu vou escolher jogadores do Internacional, aí sim eu começo a decidir quais jogadores eu vou usar. Nesse caso, eu decidi por 5 jogadores do Internacional por causa da minha cartoleta. Eu usei uma estratégia de mesclar, fazer um time mais barato para aumento de cartoletas. Só que, por exemplo, aqui eu já colocaria com certeza o treinador do Internacional se tivesse mais cartoletas. Então, após decidir o confronto, você decide quais posições vale a pena escalar os jogadores. Aí você parte para a decisão dos jogadores. Então são essas as 3 dicas para você estar indo bem em todas as rodadas do Brasileiro, independente dos confrontos. Cada rodada vai ser um confronto diferente. Você deve analisar cada rodada individualmente e aí sim estudar os times e começar a decidir quais jogadores você vai usar nessa rodada, beleza? Então é isso. Essas dicas servem para todas as rodadas. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá uma moral aí, clica em gostei. Se inscreve no meu canal pro YouTube, tá te recomendando toda vez que eu postar um vídeo novo. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, você assistir. E é isso. Nos vemos aí no próximo vídeo falando sobre dicas do Cartola. Eu ainda vou postar um vídeo antes do fechamento da rodada mostrando as atualizações finais para você aí, se tiver que fazer alguma alteração no seu time, fazer. Então é isso, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!